Senhoras e senhores. Oi. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Mesa de jurados, nobres debatedores do time contrário. Sou o Juan Felipe Fernandes, capitão da equipe da JCI Xixerê, acompanhado do meu primeiro orador, Rafael Grandeleiro, e também de Diego Vosnes, nosso segundo orador. Na tarde de hoje, traremos alguns insights para que todos nós possamos pensar juntos. Transformar uma pessoa física em pessoa jurídica começa a delimitar o nosso debate na tarde de hoje. E é necessário destacar que bônus e ônus sempre farão parte de negócios. Meus companheiros trarão na tarde de hoje elementos e fundamentos para reforçar a ideia que acreditamos que a pejotização é uma forma de fraudar as leis trabalhistas. Por que lhes digo isso? É engraçado um detalhe. Chapecó, uma cidade vizinha nossa, com um caso que os meus companheiros darão sequência. Demitiram todos os funcionários que eram contratados via carteira assinada e recontrataram por PJ. Todos os funcionários, após a saída, entraram com uma ação trabalhista. Por que será? Reflitam, pensem. Essa é a análise que a gente vai debater e espero que seja um debate rico de ideias em busca de soluções ou talvez não. Uma ótima tarde a todos. Companheiros juniores, senhores jurados, equipe debatedora contrária, boa tarde. Meu nome é Diogo da Luz e, juntamente com os meus companheiros Maurício Santiago, primeiro orador, e Lucas Jabas Pedrinho, segundo orador, estamos aqui representando a JCI Biguaçu para debatermos a moção proposta que a pejotização é uma forma de fraudar as leis trabalhistas. Nossa equipe é contrária ao tema proposto. De antemão, gostaria de mostrar para vocês que a pejotização ela vem como uma alternativa para muitos casos em que a CLT não atende. Questões em que precisa de uma flexibilização maior nas relações de trabalho, nas relações em que uma pessoa, ou uma pessoa jurídica, ou uma pessoa física, está vendendo o seu tempo para uma outra pessoa jurídica, ou até mesmo para uma outra pessoa física. Muitas vezes é necessário essa maior flexibilização em que a CLT não está atendendo. E a pejotização, no caso, contratar uma pessoa jurídica, ela traz essa maior flexibilização, essa alternativa. Então, não necessariamente falarmos que a pejotização, que contratar uma pessoa jurídica, está burlando, está fraudando a CLT. Não. A gente está trazendo dados em que mostra que pode ser sim uma alternativa e não necessariamente uma fraude. A palavra fraude ela é bastante complicada a gente citar, porque trata-se de crime. E não necessariamente quando você está falando de pejotização, você está fraudando. Os nossos companheiros terão mais argumentos ao longo deste debate. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Grandeleiro, sou o primeiro orador da equipe contrária. Eu peço a atenção da equipe, porque o que eles comentaram, o que o capitão comentou, ela é importante. É uma forma de flexibilizar. Agora, quem está ganhando com essa flexibilização? É o colaborador, é a pessoa que se transformou em CNPJ
ou é o contratante? O nosso capitão aqui deu o exemplo inicial, Chapecó. Chapecó, com quase 300 mil habitantes, uma empresa fez a demissão de todos os seus colaboradores. E num curto espaço de tempo, ela contratou 20 colaboradores, que era o seu quadro de colaboradores, todos eles através do CNPJ, pejotizado. O que aconteceu? Num curto espaço de tempo, 100% desses colaboradores, ex-colaboradores, eles entraram na justiça, pedindo vínculo trabalhista. Por quê? Porque todos os colaboradores respondiam, as mesmas pessoas que eles estavam respondendo antes, eles tinham delegações, metas a serem cumpridas. A única coisa que ele perdeu, que o colaborador perdeu, foi o quê? O horário de trabalho dele. Ele teve que mudar o seu horário de trabalho, se tornar mais flexível. E por que a gente está citando esse exemplo? Porque uma das pessoas que passou por isso é um familiar meu. E antes meu familiar dizia, não, eu trabalhava no horário normal, a hora que eu fazia a hora extra, eu tinha ganho. Agora, a cada momento, eu só preciso que tu veja isso, só preciso que você veja aquilo. A questão de você ser pejotizado, ela é importante para o lado da empresa. Mas e o lado pessoal? Hoje, o colaborador que se torna PJ, ele está trocando o seu futuro pelo presente. E por que eu me refiro a isso? Porque você está trocando, às vezes, um ganho momentâneo, atual, de você ganhar 1.000, 2.000 a mais de salário nesse momento, mas você está perdendo toda a tua parte dos benefícios que você tem em cima disso. Então você está abrindo mão do teu 13º, você está abrindo mão de tuas férias remuneradas, você está abrindo mão do teu INSS. Por quê? Porque se antes o colaborador ganhava 10, 20 mil, ou menos, agora ele está recolhendo, às vezes, por um salário menor. E ele vai se aposentar com um valor muito inferior a isso. Então, é curioso, claro, boa tarde a todos. E eu fiquei, na verdade, ali, refletindo a respeito da questão que a equipe adversária aqui acabou trazendo para a gente a questão da empresa. Mas a discussão, inclusive, ela não fica limitada a isso. A gente também pensa na questão do próprio trabalhador. É por isso que é interessante a gente ter uma base, inclusive uma base histórica, para a gente poder chegar nesse ponto. Então, é interessante começar, inclusive, citando o próprio Adam Smith, das bases do liberalismo e do capitalismo que a gente conhece. Ele fala ali que a força de trabalho encontra-se nos primórdios do valor, e o valor é justamente os bens e o próprio trabalho. Em decorrência disso, a gente tem aqui a questão da valorização do trabalho. O que a gente vê diante do CNPJ é a valorização do trabalho daquela pessoa, não necessariamente de que ela vai continuar subordinada a uma determinada empresa. Por quê? Porque a valorização envolve, inclusive, citando outro pensador interessante, Max Weber, ele fala ali que o trabalho significa o homem, é um economista alemão, enfim, tem toda uma reflexão em torno disso. E o que é interessante é que ele não está desvalorizando a questão da CLT. A gente não está necessariamente também defendendo essa questão, não é a desvalorização da CLT, mas sim o CNPJ como sendo mais uma opção. Ele permite que o trabalhador, inclusive, possa estabelecer a sua própria condição diante da realidade que ele tem. Então não quer dizer que ele está necessariamente subordinado a uma empresa, não precisa ser dessa forma. O CNPJ permite que ele tenha uma habilidade de ter um determinado trabalho e ele possa oferecer isso nas condições que ele também quer oferecer. Então, a pejotização não vai se limitar à empresa. Outro ponto interessante é que, claro, a gente tem ali o Karl Marx, que tem as bases do socialismo e tudo mais, e ele também trata a questão do trabalhador como, obviamente, um dos pontos mais importantes. Isso faz com que, na condição capitalista atual, a gente tenha aqui, então, uma associação aqui nessa ideia. Por quê? Porque o Karl Marx fala da relação do valor e do trabalho. Então, os caras trabalhavam determinado tempo, ali
ele tinha aquela ideia ali do que ele produziu e o valor referente a isso. Beleza. Então, no capitalismo agora, a gente consegue lidar com a ideia de CNPJ sendo uma opção justamente disso, que o próprio trabalhador está estabelecendo o valor diante daquilo que ele faz, daquilo que ele produz. Certo? Então, se a gente ficar se limitando à questão de uma empresa, a gente não vai conseguir fazer a reflexão correta diante da valorização daquilo que o trabalhador tem para oferecer. Certo? Então, é isso. Senhoras e senhores, reitero os cumprimentos já feitos pelo companheiro Rodolfo Fernandes. Desejo um bom debate a todos. Valorização do trabalhador. A palavra, tanto quanto engraçada. Faça uma reflexão comigo, pessoal. Acidente de trabalho. Quem que vai ter uma valorização do seu trabalho perante a isso? Apenas o trabalhador vai arcar com todos os custos do seu tratamento. Não vejo valorização nenhuma. FGTS, 13º, INSS, férias, e não vou citar todos aqui, senão a gente fica a tarde inteira, e vou citar um exemplo muito particular. Poderia citar vários. Não vou citar um exemplo meu próprio. Há 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, abri um CNPJ, ou CRPJ. E aí, eu tenho princípios que eu aprendi lá na minha família e também dentro da JCI para não burlar leis trabalhistas. Eu tenho princípios. E vou citar um exemplo de pessoas que têm uma empresa grande que todos aqui conhecem: Aurora, Salton, Garibaldi, vinícolas renomadas que sim, burlaram leis trabalhistas. Trabalho escravo, fora de horário, sem cartão ponto. Isso, pessoal, é inadmissível. Inadmissível nos dias de hoje alguém fazer isso. Então, quem que garante para nós que não vai burlar a lei? No meu caso, eu tenho princípios que eu aprendi aqui nessa casa, que eu devo seguir dentro da lei. Mas e aí fora, pessoal? Do Iapoque ao Chuí, pelo Brasil todo, quem que garante isso? Ninguém garante, né, pessoal? Então, trago mais alguns assuntos. Um assunto, talvez, que todo mundo aqui conhece, na questão de insalubridade. Se a gente for PJ, a gente não tem compromisso nenhum de pagar para o trabalhador. Quando tem carteira assinada, o trabalhador tem direito. Ou seja, aí ele tem valorização dentro da empresa e após a saída da sua empresa. Pejotização é um desserviço público, pois prejudica totalmente a sociedade, pessoal. Pense nisso, reafirmo que nós somos favoráveis que sim, a pejotização é uma forma de fraudar a lei trabalhista. Obrigado. Senhores, minha honra, cumprimento aqui os jurados, assistência, aqui a equipe contrária. Eu adoraria concordar com todos os argumentos aqui feitos pela banca contrária, mas aí seriam 2 equipes mentindo para vocês, e acho que isso não ia ser muito produtivo. Vamos para o primeiro ponto. Quando se fala que a pejotização é uma forma de fraudar as leis trabalhistas, eu parto da primeira premissa. Primeiro, se fala quais são os benefícios trabalhistas. FGTS, pelo amor de Deus, o FGTS é violentamente tirado do trabalhador e rende menos que a metade da inflação. Isso é um direito? Vocês estão brincando comigo? Não, porque os direitos trabalhistas é você receber o 13º. Rapaz, que legal, hein? Quem come mais? Quem divide a pizza em 12 pedaços ou divide em 13? O 13º é descontado diretamente do salário do trabalhador. Que vantagem é essa, meus amigos? Vocês estão brincando com a gente. Eu fico básico com esses argumentos porque eles são muito bonitos quando se colocam em voga, mas eles não se sustentam, nem um pouco. Bom, a CLT ela foi criada em 1943, pelo amor de Deus, meu avô não era nascido. As coisas têm que ter
algum tipo de reformulação. Será que a legislação trabalhista não deveria ter? É por isso que o modelo PJ é uma maneira de flexibilizar as relações trabalhistas. Eu convido os senhores a refletir sobre uma situação que acontece muito. Por exemplo, uma casa de show, ela precisa contratar um DJ. Ela vai contratar um DJ como? Vai pagar o salário do DJ de janeiro a janeiro? Não, ele vai contratar o PJ. Se ele for tocar, ele vai lá e faz o contrato ali, para tocar no final de semana. Isso é fraudar a lei trabalhista? Quando você é PJ, você é patrão de você mesmo. Isso é fraudar a lei trabalhista? Por favor, não minta mais para eles. Eles não vieram aqui para estudar mentira. A grande realidade é que o modelo PJ ele não frauda nenhuma lei trabalhista. Não, de forma nenhuma. Na verdade, quando você é um PJ, você acaba sendo patrão de si mesmo e você não comete elisão fiscal, uma vez que você paga todos os impostos que são devidos. Então, por esse motivo, que o próprio governo regulamenta esse tipo de contratação. Então, senhores, e mais do que isso, quem é que cuida melhor do dinheiro de vocês? É vocês ou o governo? É vocês ou o Estado? Uma vez que quando você recebe CLT, você, isso é informação da Fundação Getúlio Vargas, pesquisa de 2021. Quem recebe via PJ recebe, em média, até 45% mais. Vocês preferem esse dinheiro na mão de vocês ou na mão do Estado, cuidando? Hein? Na mão do Estado? Não porque você vai ter o seu FGTS que você não pode pegar nunca. Não porque eu estou contribuindo para o INSS, que INSS é esquema de Ponzi pirâmide, como qualquer pirâmide, tá? Ou vocês acham que quem tem menos de 50 anos vai aposentar aqui com uma taxa de fecundidade em regressão no Brasil? Vai todo mundo tomar calote aqui na Previdência. Isso é benefício trabalhista? Vocês estão brincando com esse pessoal aqui. Senhores, eu afirmo contundentemente para vocês, a pejotização não é uma forma de fraudar as leis trabalhistas. Muito obrigado. Senhores jurados, plateia aqui presente, eu saio deste debate com a certeza de que conseguimos provar para vocês que a pejotização ela não é uma forma de fraudar as leis trabalhistas, mas sim uma forma de flexibilizar, de ajudar o trabalhador. Como nosso companheiro Lucas mostrou, os benefícios tão lindamente pregados pela equipe contrária, na verdade não são benefícios, são, digamos, maneiras de enganá-los, maneiras de tirar de um lado e dar do outro, tirar do seu bolso direito, colocar no seu bolso esquerdo. A nossa equipe mostrou hoje que a pejotização ela está para ajudar, não somente o trabalhador, mas também a empresa. Muitas empresas, principalmente da área de tecnologia da informação, ou até mesmo da área de entretenimento, como citado pelo Lucas, necessitam de formas flexíveis de contratar pessoas para prestar serviços. A área de TI é uma área que cresce gigantescamente no Brasil e no mundo. Por que vocês acham que muitas dos nossos maiores mentes da área de tecnologia hoje, mesmo morando no Brasil, oferecem serviços para empresas de fora? Empresas dos Estados Unidos, Irlanda, Canadá, grandes países da Europa. Será que é porque as nossas leis trabalhistas são realmente tão boas assim? Será que, para essas empresas internacionais, elas estão preocupadas em burlar as leis trabalhistas brasileiras? Com certeza não. Então, senhoras e senhores, eu tenho certeza que hoje, aqui neste debate, conseguimos mostrar para vocês que sim, a pejotização no Brasil, ela precisa existir e ela é uma forma de flexibilizar essa relação de uma pessoa que fornece um serviço, a sua força de trabalho, para empresas que necessitam dessa força de trabalho. Muito obrigado. Tão engraçado que a flexibilização cabe tão grande que vocês confundiram eventualidade e habitualidade. Por que digo isso? Lucas, meu amigo DJ Xanxerê, se fosse contratado pela empresa do nosso membro da equipe contrária e sofresse um acidente indo de Xanxerê a Joaçaba,
e viesse a falecer, não teria nenhum direito garantido. É sobre isso que estamos defendendo na tarde de hoje. É sobre isso. É por isso que reafirmo mais uma vez que a minha equipe é favorável à moção onde a pejotização é uma forma de burlar as leis trabalhistas. O companheiro Rafael trouxe mais uma vez dados e informações de uma empresa de Chapecó. O companheiro Diego trouxe mais alguns cenários para fazer todo mundo pensar e raciocinar. Mas a gente está falando, mais uma vez, companheiro Diego, do Iapoque ao Chuí, de norte a sul, de leste a oeste. Santa Catarina é um excelente estado, é um ótimo estado para se viver, para morar, para trabalhar. Mas o Nordeste, do norte, a Bahia, o Piauí, o Maranhão, 26 estados, mais o Distrito Federal. Poxa, gente, é tão difícil de pensar assim que realidades são distintas. É por isso, se existir 10 formas de burlar, a afirmação está aqui. Não é difícil. E é isso que trouxemos hoje. É por isso que reafirmamos essa ideia. Eu não quero que os meus amigos indo de um lugar para o outro, deixa aqui o companheiro Jonathan também, DJ, eu não quero que ele sofra nenhum acidente no trajeto para a locomoção para o trabalho. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos.